das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho. E nós gostaríamos de agradecer a presença da nossa gestora, Iraneide Domingos, a presença de Célia, que está aqui conosco, as nossas coordenadoras pedagógicas, Manuela e Vaneide, o nosso secretário da escola, Nelson, e esse projeto tem como os professores responsáveis, professora Leide Jane, de matemática, professor Luiz, de geografia, Marília, matemática, e o professor Fábio Melo, de química. E eu passo a palavra para a nossa gestora Iraneide, para ela dar as boas-vindas. Boa noite a todos e a todas, em especial os nossos estudantes, professores, funcionários da escola Professora Galtemir Diniz. Quero saudar nosso primeiro convidado, o gerente industrial da Agrocampo, que também é professor, José Cícero da Silva, e saudar todos que estão nos assistindo nesse momento. E dar como aberto o nosso primeiro Web Ciência, nesse formato, até porque quando nós estávamos no chão da escola, o projeto tinha como título Mostra de Conhecimento. Como nós estamos trabalhando de uma forma diferente por conta da pandemia, ele recebeu o novo nome de Web Ciências, certo? E nesse momento eu passo a palavra para a minha adjunta Célia. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que estamos recebendo vocês para o nosso primeiro Web Ciências, que é um grande desafio que hoje está sendo lançado, como projeto da nossa escola Galtemir Lins. Como a Iraneide falou, nós já vivenciamos o projeto Educar para uma Vida Sustentável, que é nossa mostra científica, que é um grande sucesso, que vem acontecendo, há 3 anos, e hoje não poderá ser diferente. Teremos esse lançamento, da Web Ciências, juntamente com o professor Fábio, Marília, Luiz e Leide Jane, professores que se empenham bastante, em dar o seu melhor para junto construir com os alunos o conhecimento. Para os estudantes é um momento assim desafiador, porque estando na escola a presença do professor ali é constante. E hoje estamos vivendo um tempo difícil, um momento novo, que é esse isolamento social. Então, estamos assim vivendo assim uma era que, ao nosso ver, é tão distante, Estudar por uma tela de um computador, por uma tela de um celular. E nós estamos vivendo o futuro, agora no presente. É isso que esse tempo está nos mostrando. E mostrando também que é possível a gente produzir, que é possível construir o conhecimento, mesmo à distância, mas essa distância, ela é fruto de um planejamento, que trabalha o afeto, a afetividade, os professores, junto aos alunos, junto à equipe gestora da escola. Então, para mim, é uma grande satisfação participar com vocês dessa noite, Essa novidade, porque realmente é uma novidade e um grande desafio. E tudo isso, quem é o carro-chefe, Fábio, o professor Fábio Melo, esse professor dedicado, que sempre coloca, para ele não existe dificuldade, Fábio, ele joga, lança as redes, e a gente que fica aí, tem que acompanhar Fábio. Fábio, pelo amor de Deus, Fábio, vamos mais. Estamos juntos. E é assim que a gente constrói o conhecimento. Nada é por acaso, nada é feito assim de qualquer maneira, Mas tudo vem de um planejamento, vem de ideias. Então, juntando esses professores maravilhosos,
Olha aí, que notícia boa, que acontecimento fantástico, não é? Graças a Deus temos uma equipe maravilhosa de professores que se dedicam bastante, gente. Vocês não sabem o quanto está sendo difícil para eles, não é, produzirem de uma forma assim tão repentina, mudar a sala de aula para uma tela. Então, todos nós estamos nos adaptando a essa nova forma, né, de produzir, de aprender. A aprendizagem está acontecendo diariamente. Esses professores dão o seu melhor. E nós aqui também sofremos, né, como equipe gestora, acompanhando, também damos o nosso melhor. Nunca se trabalhou tanto como agora, não é? Não é que a gente não trabalhava na escola, ora, trabalhamos e muito, mas agora, gente, a coisa é acelerada. A gente não tem tempo nem de pensar direito, já está... Tudo que a gente pensa só é o melhor para vocês, meninos e meninas, nossos estudantes. Então, eu quero agradecer, assim, a presença, né, virtual do nosso palestrante, né, José Cícero, né, que vai trazer aí para a gente uma gama de conhecimento, com certeza, ele quer partilhar conosco. E nós estamos aqui para aprender a construir esse conhecimento, a renovar nossas ideias. Agora, não, juntos, certo? Então, como é o nosso lema? Juntos somos fortes. Isso aí é a escola da Altemir Lins. A presença de Manuela, né, a presença aí de Ivaneide, nossas coordenadoras que estão sempre juntos, dando o seu melhor, acompanhando a aprendizagem dos meninos, né, junto aos professores. Iraneide, que dá a vida pela escola da Altemir Lins, né, que está ali o tempo todo, lutando, buscando. Então, para mim é uma honra, é um prazer fazer parte dessa equipe. Então, a todos, boa noite. Eu passo a palavra agora, né, para uma das coordenadoras, que queira falar. Eu gostaria, né, de saudar nesse momento o nosso professor Danilo Santos, que não tem medido esforço também em estar sempre do nosso lado, está sempre nos apoiando. E antes mesmo que as meninas falem, eu gostaria que o professor Danilo Santos, que também está na sala, está conosco, né, ele desse uma palavrinha nesse momento que é de grande importância para todos nós. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir direitinho aí? Pronto. Boa noite. Maravilha, gente. Então, quero saudar aí todo mundo, né? Dar um abraço grande aí em Iraneide, em Célia, né? Em Manu, eu estou vendo que tá aí também com vocês no time, né? Professor Fábio. Iraneide, um dia desse, falava tanto no professor Fábio comigo, né? E assim... Pronto, estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo, então? Esse meu Zoom aqui tem hora que corta o som, é uma coisa séria, minha relação com o Zoom. Pronto, eu acho que agora melhorou. Então, parabenizar vocês em plena sexta-feira à noite, né? Estão com Web Ciências, minha gente, e isso é para quem gosta realmente do que faz, né? E leva a sério, né? Envolve. Então, eu estava olhando aqui o rostinho de vocês, muitos jovens, muitos estudantes, né? Na sala, isso é fantástico, viu? Em plena sexta-feira à noite, né? Isso é muito bonito de ver, de fato, né? E ver aí esse clima, essa empolgação, né? Iraneide tem essa energia que contagia, né? Todo mundo, essa força que é dela, né? Ela é uma mulher forte e de ações fortes, né? Isso é muito bom. E ver a escola vivendo, né, pela pandemia, isso é muito bonito. Vocês observem, assim, quero saudar também cada professor que está presente na sala, né, e já parabenizar pelo trabalho, né? Todo mundo, ninguém estava preparado para essa pandemia, mas o professor teve que se reinventar do dia para a noite, né? E aí, essa reinvenção está sendo da melhor forma possível, como a Célia acabou de falar, né? Estão dando o melhor, né, Célia? Estão utilizando o material deles, estão utilizando a internet deles, né, para que os meninos não fiquem sem sonhar. Então, quando o professor elabora uma web ciências dessa, minha gente, na realidade, injetando mais sonho na vida de vocês, já dizendo assim, ó, vão em frente, né, que vai dar certo. Eu entrei aqui na sala, tá, a professora Leide falando, né, dizendo do desafio do web ciências, né, que era um encontro presencial tal, e esse ano está sendo à distância, está sendo não presencial, mas aí não deixou a peteca cair, né? Ou seja, está aí dizendo, minha gente, sonhe, vão em frente, né? Tem um futuro aí pela frente, essa pandemia vai passar, mas vocês ficaram pessoas melhores. Então,
em nome aqui da Grematação, em nome do nosso secretário, doutor Fred Amâncio. Ele mandou mensagem agora, eu disse, vou entrar no ele para dizer que é verdade, né? Então, assim, ele também está sabendo, já manda um abraço, né, grande. Se ele não tivesse, eu acho, atividade, ele ia entrar também, eu ia mandar o link, eu ia fazer uma surpresa para você, ia mandar o link, mas aí eu percebi que ele estava na estrada, aí talvez ficasse ruim, mas já mando um abraço também para vocês. Eu sou, assim, testemunha da luta que é a escola, da Altemir, da luta que é de Iraneide também. Iraneide, para mim, ela sintetiza a palavra cuidado com o outro, ela é uma gestora que cuida, né? E cuidar do outro é uma tarefa que não é, às vezes, muito fácil, não. Se colocar no lugar do outro, né? Chorar a angústia do outro. Essa nós tivemos uma experiência lá, eu e Daneide. Quando ela foi embora, eu tomei um copo d'água e disse, meu Deus do céu. Né? Eu já é uma pessoa quando se preocupa com o outro, o que faz, né? Então, gente, dá um abraço grande aí em cada um de vocês, tá bom? Iraneide, obrigado pela oportunidade de falar para vocês nessa noite. Eu estou aqui muito feliz, todo mundo, eu tinha compartilhado, meu pai acabou de sair, estava internado há 32 dias, né? Então eu saí correndo para tomar um café, dar um cheiro na cabeça dele aqui na casa dele, mas aí também estou muito feliz também. Opa, tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Pronto. Está acontecendo na Altemir, será um sucesso, tenho certeza. Começa hoje e terão outros dias, não é isso? Com palestra. Isso. Certamente será um sucesso. Próxima sexta nós teremos um doutor da Universidade Rural de Pernambuco, e ele é doutor, eu acho que em física estrelar, é alguma coisa desse tipo. Quem sabe é Fábio, que quem arruma essas coisas é o professor Fábio. Tá certo? Mas eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter o senhor, né? Participando num momento tão ímpar, num momento tão importante para a nossa escola como é esse momento, né, do Web Ciência. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado mesmo. Maravilha, Neide. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço aí, um forte abraço a todo mundo. O professor Cícero também vai dar a palestra aí da Agrocan, também já agradeço, né? Em nome da Regional também, pela sua disponibilidade de vir gratuitamente, disponibilizar um tempo, né? Tudo isso que a gente faz, como eu falei agora há pouco, é injetando aí vida na vida desses meninos, né? Então, Manu é uma paixão por a escola, Manuela, Ave Maria. É o Altemir lá em cima, porque o professor lá tem vida, a escola é viva. Né? Ela tem essa, e realmente é viva a escola. Eu tive aí e a gente sente isso. E sente, acima de tudo, né, desse carinho, esse cuidado que você tem por cada um, tá bom? Olha, cultiva isso, Iraneide, em você. Tá certo? Essa característica de cuidar do outro é fantástica em você. Além de ser uma gestora excelente, o cuidado que você tem com o outro, ele me inspira a caminhar de forma melhor, tá certo? E aí, contem com a Regional, que for preciso, minha gente. Forte abraço, cada um de vocês. Tenham uma excelente noite. Eu vou desligar aqui a câmera, daqui a pouco eu vou sair, que eu ainda vou curtir um pouquinho o meu pai que chegou do hospital, tá certo? Mas estou feliz demais pela experiência, pelo Web Ciência. Eu tenho certeza que esse Web Ciência é um sucesso grande. Muito obrigada. Né? Beijo, viu? Beijo. Saudar, né, o gerente industrial da Agrocan, que também é professor, como o professor Danilo acabou de falar, né? E que aceitou o convite do professor Fábio, né, com todo prazer, com todo disponibilidade, e está aqui, né, trazendo, eu acredito que muitas informações muito importantes para os nossos estudantes, tá certo? Então, agora eu volto a palavra para a Leide Jane, para que ela dê continuidade, e aí, seguindo a pauta, ela comece a falar a respeito do gerente industrial, professor José Cícero da Silva. Leide Jane, é com você. Isso, é com grande alegria, o nosso coração se enche de alegria, né? É um momento ímpar realmente na vida de cada um de nós. Como o professor Danilo falou, a gente não deixou a peteca cair. E é com grande alegria que hoje nossa palestra nós temos como tema a Agrocan, na trilha do desenvolvimento sucroenergético de Pernambuco, com o gerente industrial, professor também, José Cícero da Silva, que tem um currículo extenso, que eu vou dizer um pouquinho para vocês, um pouco do currículo do professor, do gerente industrial da Agrocan, professor José Cícero. Na sua formação acadêmica, ele é formado em letras
com especialização em língua portuguesa e psicopedagogia, pela FamaSul. Ele é mestre em ciência da educação pela Unifuturo. Também é nivelamento em química pela Escola Florence, técnico em açúcar e álcool pela UFRPE e técnico em controle de qualidade pelo Senai. Esse aí é o histórico acadêmico do professor Cícero, e no seu histórico profissional também um histórico extenso. Ele é gerente industrial da cooperativa do agronegócio de cana-de-açúcar, Agrocan, ex-secretário de Educação e coordenador da Secretaria de Educação do município de Joaquim Nabuco, professor universitário na Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul e professor universitário da Faculdade Alternativa de Pernambuco. Então, vamos dar início, eu passo a palavra para o professor José Cícero, para que ele dê início à palestra, né? Já avisando aos estudantes, nós já estamos com quase 60 pessoas assistindo ao vivo pelo Facebook também, temos 29 pessoas aqui no Zoom, então o coração realmente se enche de alegria. Então, professor José Cícero, passo a palavra para o senhor, para que possa dar início a essa palestra, que estamos todos ansiosos pela sua apresentação. Boa noite a todos e a todas. Me escutam? Eu queria primeiramente agradecer à Escola Gauthemi Lins, na pessoa do professor Fábio, pelo convite. Eu jamais deixaria de aceitar um convite tão belo para participar de um evento tão importante para a educação, não só para a vida escolar desses alunos, mas eu acredito que para a vida da escola como um todo. E queria agradecer aqui a gestora da escola, a professora Iraneide, a professora Leide Lira, toda a coordenação pedagógica, como já disse ao professor Fábio, agradecer também ao professor Danilo Santos pelas belas palavras de incentivo à escola, e dizer que, como professor, acima de tudo como professor, hoje o gerente industrial vai ser o palestrante, mas eu me sinto professor quando estou falando para professores. Então eu queria agradecer a todos, dizer do carinho, da satisfação de poder participar. Já deixei de participar de algum evento que o professor Fábio nos convidou, e que por serviço aqui da empresa, por reuniões, nós não tivemos a condição de participar, mas quando foi feito o convite para participar desse projeto de Primeira Web Ciências, ficamos felizes por ter sido escolhido para poder contribuir um pouco, não na formação acadêmica apenas dos alunos do Gauthemi Lins, mas como formação pessoal. Eu costumo dizer, e queria parabenizar aqui a diretora Iraneide, como o professor Danilo falou, você é uma cuidadora, cuida das pessoas, você não faz apenas uma gestão escolar, faz uma gestão de pessoas, que eu acredito que seja a coisa mais importante na sua escola, diretora. Eu acredito que tudo é importante, as carteiras, a escola como um todo, o prédio físico, mas as pessoas que habitam nessa escola são as coisas mais importantes. Assim como nós também aqui na Agrocan, dissemos e colocamos, inclusive, em um dos nossos ônibus, que o material mais importante para a Agrocan é o material humano. Sem ele, não seríamos ou não faríamos nada. Então, eu queria agradecer a todos pelo convite, e o tema que nos foi dado para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre a Agrocan, nas trilhas do desenvolvimento sucroenergético de Pernambuco, nos remete àquilo que nós temos de melhor na nossa região aqui, Mata Sul de Pernambuco. Quem é da região Mata Sul de Pernambuco, quem é de Pernambuco, quem é do Nordeste, sabe o quanto a nossa região depende das usinas de açúcar. Depende da educação, depende do comércio, depende das empresas, mas depende, sobretudo, há 500 anos da cana-de-açúcar. Eu acredito que tenham professores que estão assistindo, eu também mando meu abraço a todos os professores da escola, a todos os alunos, e que nós possamos, nesse pouco tempo que nós temos de palestra, que nós possamos conhecer um pouco, primeiro da questão da Agrocan, como empresa do setor sucroenergético, mas como uma empresa que veio como um modelo diferente de tudo que já se viu. Eu acredito que todos aqui conhecem, já ouviram falar de usina de açúcar, e eu costumo dizer por onde passo, que a usina Agrocan, ou a cooperativa do agronegócio da cana-de-açúcar,
A antiga usina Pumati tem um modelo diferente de gestão, um modelo diferente de entender o trabalho profissional e, sobretudo, de tratar os diretores da Agrocan, o senhor Gerson Carneiro Leão, que é o nosso diretor-presidente, que também é presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco, o senhor Frederico Pessoa de Queiroz e o senhor Guilherme Carneiro Leão, são os nossos diretores executivos do Grupo Agrocan. Não fazemos o trabalho sozinhos, assim como eu acredito que a professora Iraneide, junto com a sua equipe, ela deve prezar muito por isso, porque sozinho nós não somos ninguém ou nada, precisamos um do outro, precisamos cuidar do outro. Eu costumo utilizar uma palavra chamada alteridade, que todos vocês devem conhecer, que o significado é justamente esse, se ver no outro, se colocar no lugar do outro. E hoje, mais do que nunca, nesse tempo, nós precisamos cuidar das pessoas. Então, nós temos uma equipe aqui na Agrocan, que começam pelos nossos diretores, e que nos dão esse respaldo e nos tratam como pessoas, e não só como trabalhadores da cana-de-açúcar. Queria mandar aqui também no início o meu abraço aos nossos consultores, o doutor Claudinei Correia, que é o nosso consultor de mecânica, o nosso doutor Eduardo Egino, consultor de energia elétrica, a doutora Jerusa Cavalcante, que é a nossa consultora de meio ambiente, a todos os nossos líderes de setores, a todos os nossos colaboradores, que aqui nós não temos trabalhadores, nós temos colaboradores, como eu acredito que acontece também na Escola Gautemi Lins. São os colaboradores que fazem a escola. Iniciando um pouco a história da Agrocan, é uma empresa que teve seu início das atividades no ano de 2014, com a paralisação das atividades da usina Pumati, em março de 2013, houve uma reunião entre os fornecedores de cana, aqui da Mata Sul, que estavam paralisadas suas atividades, não tinham onde escoar sua produção, e juntou-se um grupo de fornecedores e fundou a Agrocan. Inclusive, existe até numa rádio local uma propaganda que fala sobre um modelo de gestão que deu certo. Essa foi a Agrocan. E nós tivemos o início de tudo isso lá no ano de 2014. Para se fazer a manutenção de uma usina, só para vocês terem ideia, levam-se 6 meses, aproximadamente. E a vontade de fazer com que uma usina que estava paralisada, que estava precisando ter uma reativação o mais breve possível, em apenas 58 dias, a usina foi reativada e recolocada no cenário de Pernambuco como para se pudesse fazer uma moagem de cana-de-açúcar, para que os fornecedores pudessem escoar a sua produção. Então, em novembro de 2014, deu-se início à moagem da usina da Agrocan, e já se vão 6 safras. Essa é a 6ª safra, nós estamos em setembro de 2020, preparando a usina para a 6ª safra. E nesses 5, 6 anos, muitos foram os desafios. Não é fácil trabalhar com um montante de pessoas que nós trabalhamos aqui na indústria, não é fácil ver o cenário como estávamos lá em 2014, a região toda, a Mata Sul, precisando de que a sua produção fosse escoada, o comércio que estava bem deficitário com relação à questão de injeção de valores na economia em si, porque na época a usina Pumati continha 3.000 funcionários somente na parte rural e mais de 1.000 funcionários na parte industrial. Isso cessou de uma vez e a responsabilidade foi muito grande. Claro, com a ajuda de muitas pessoas, o governo de Pernambuco, que deu incentivo de um subsídio, que nós falaremos bem mais adiante, mas foi isso tudo e a vontade dos trabalhadores acima de tudo. Eu digo porque partiu de todos os trabalhadores, mas, sobretudo, a vontade do nosso presidente, do senhor Gerson Carneiro Leão, que nos convidou, e nós, juntamente com todos os colaboradores que até hoje estão conosco, tivemos a coragem, eu chamei isso de coragem, mas, sobretudo, com as bênçãos de Deus, para colocar um monumento desse para funcionar. Então, foi um desafio tremendo. Como eu gosto de desafios na vida, e estou na empresa há 31 anos,
Apesar de que, gente, não me tenho, apesar de 31 anos de profissional da empresa, sou bem novo, viu? Sou bem jovem. Mas nós tivemos esse desafio de, depois de 25 anos de usina, aceitarmos um desafio desses. E contamos com a colaboração de muita gente, inclusive a nossa equipe. Eu tiro o chapéu para todos, quero aqui mandar o meu abraço, porque Cícero sozinho, como gerente industrial, não faz nada. Gerson Carneiro Leão não faz nada na Agrocan, se não for os colaboradores. Eu trouxe aqui 2 conceitos de cooperativa que nós temos, já que somos cooperativa, e nós temos uma definição de cooperativa. Uma organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou social, que objetiva desempenhar em benefício comum determinada atividade. Esse é um conceito que nós temos de cooperativa. E o cooperativismo nada mais é do que a obtenção de resultados útil e comum a todos. Que eu acredito que esse cooperativismo está dentro da usina, está também na escola. Eu, às vezes, sou perguntado, quando estou em sala de aula, se eu levo o gerente para a sala de aula ou se eu levo o professor para a usina. Eu costumo dizer que eu faço as 2 coisas. Uma coisa complementa a outra. Eu sou extremamente feliz com a vida de educador, são 21 anos na educação, estou aprendendo cada dia mais, e são 31 anos de vida profissional em usina, cada dia aprendendo. Isso me faz um complemento que não tem preço. Eu me sinto extremamente bem quando participo da educação e quando estou vivendo a minha vida profissional. Muitas das vezes eu lembro que eu passava 12 horas dentro da usina e saía para dar aula lá no município de Joaquim Nabuco, no ensino fundamental. Já fui professor de ensino médio. Indo para o ensino fundamental, ao 6º ano, ou indo para a faculdade, numa turma de especialização, o carinho e o amor é o mesmo, porque ali são vidas e eu me complemento com isso. Quando entro dentro da usina, que vejo aquelas máquinas funcionando ou paradas como hoje estamos, mas que elas voltam a funcionar, também é uma alegria tremenda. Então, a Agrocan, ela trilhou o desenvolvimento no setor sucroenergético de Pernambuco, como o tema diz da nossa palestra, com a força das pessoas. As máquinas existem, mas elas jamais seriam nada sem o acionamento por parte das pessoas. Então, as pessoas são muito importantes. A educação, eu vi quando a professora Célia, Iraneide, quando Leide falou, todos que falaram até agora de vocês, deram importância à parte das pessoas. E não só a parte física da escola, a estrutura da escola. Conheço a escola Galton Milins, é uma escola bonita, uma escola linda, sei que é bem cuidada fisicamente, mas quando a gente fala, nos tempos de hoje, que se cuida das pessoas, isso é maravilhoso. E que Deus continue a abençoar todos vocês. Nós temos um perfil para um líder cooperativista, que quando eu falo de cooperativa, eu não falo só da cooperativa Agrocan, eu falo de cooperativa como um todo, da junção, da união, e que vai também da indústria à escola. Então, o perfil de um líder cooperativista é ser um líder atuante, é assumir suas responsabilidades, é entender os benefícios das ferramentas da gestão, é o que vocês estão fazendo hoje na escola, entender os benefícios das ferramentas da gestão. Não tem a sala de aula física, mas tem a web, tem a internet, tem a tela do computador, para poder fazer com que os alunos, que são as peças fundamentais dessa escola e de qualquer uma outra, possam viver esse momento diferente e de ter uma aprendizagem, acima de tudo, significativa, que é o que eu acho que vocês estão fazendo. A aprendizagem, ela deve ser, acima de tudo, significativa, senão não teria sentido. Eu acredito que vocês não estão fazendo somente por fazer essa primeira webinário, essa primeira web ciências. Estão fazendo porque querem que os alunos possam buscar mais. E que os alunos, e principalmente esses que estão nos assistindo, que entendam o trabalho da escola, que colaborem com o trabalho da escola. Que eu acredito que o professor Fábio sozinho não faz, a professora Leide sozinha não faz, a professora Célia, a professora Iraneide, Nelson, todos. Ninguém faz sozinho, é uma equipe. Continuando a questão do perfil ideal para um líder corporativista, tem que ser líder pelo exemplo. Reconhecer o momento de pedir ajuda, acreditar na inteligência coletiva, ser um tomador de decisões,
que tomemos as decisões, certas ou erradas, mas que tomemos as decisões. Vocês tomaram a decisão de fazer esse projeto, de estar na tela do computador. Se desse errado, foi tentado. Mas graças a Deus está dando certo e vai dar certo. Mas as decisões, elas têm que ser tomadas. Saber reconhecer os méritos. Ter credibilidade. Isso eu acredito que, ouvida a palavra do gestor da Agrematasul, essa credibilidade com a escola de vocês, com a Escola Galtemir Lins, eu acredito que tanto o diretor da Agrematasul como o secretário de Educação do Estado deve, com certeza, ouvir depois, ver, assistir essa fala de vocês, essa fala do gestor da Agrematasul, e possa ainda mais dar condições de você, diretor, e desses professores e desses alunos melhorar ainda mais a escola de vocês. E reconhecer os limites pessoais. Reconhecer os limites pessoais acima de tudo, sabermos nossas limitações, até onde podemos ir, mas, sobretudo, até onde podemos chegar. Isso é mais importante. Eu costumo dizer que eu sei de onde eu vim, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Todos nós devemos ter isso em mente. Senão, a nossa vida não teria sentido. Achar que é cômodo, porque você já tem uma formação, porque você já tem uma profissão, a vocês alunos, principalmente do ensino médio, pensem nisso. Não é terminar o ensino médio e dizer eu terminei os meus estudos. Tem muito pela frente, muito. Eu acredito que para quem é professor, para quem é especialista, para quem é mestre, para quem é doutor, é pouco quando se quer chegar onde quer chegar. Que é muito prazeroso, né, poder estar com esse pessoal aí maravilhoso, os professores, nossos estudantes aí, cheios de garra, mesmo com essa situação que não é fácil, mas todos temos a esperança de dias melhores, né? E poder convidar o professor Cícero, cara, esse cara é meu exemplo, velho. Eu sou nascido e criado na usina Pumati, que hoje é Agrocam, certo? Que hoje é organizada pela Agrocam, mas antes, galera, era o seguinte, todos nós, adolescentes, nós sonhávamos entrar na usina. Ninguém pensava em ser algo a mais relacionado à educação. A gente sonhava fazer 18 anos e entrar dentro da usina, porque lá a gente aprendeu uma profissão e seguir o fluxo. Muita gente que não tem estudo, mas aprendeu uma profissão, hoje vive bem, porque o sonho da gente era esse, era entrar na usina aos 18 anos, aprender uma profissão e aí se dar bem na vida, né? Depois da crise, foi que as coisas começaram a mudar. Mas, mesmo nesse patamar de crise, tem um cara lá, que sempre foi o exemplo, sempre foi a minha esperança relacionada a desenvolvimento. O cara pegou do início, enfrentou várias e várias batalhas, e hoje está aí. Então, esse cara é o meu exemplo, que é o professor José Cícero, que é o gerente industrial. Cara, não tem um cara na região onde eu moro que eu me espelho mais do que esse camarada. Eu acho muito interessante que, mesmo cheio de trabalho, trabalho em Joaquim Nabuco na escola, trabalho na usina, ele não perde a concentração. Tem ideias sensacionais, está sempre pronto para ajudar. E isso inspira as pessoas, né? Isso me motiva também a seguir em frente, tá certo? Professor, após as minhas palavras, o que mais foi difícil nessa sua trajetória? O que mais foi complicado até chegar nos dias de hoje? Fábio, você quase me deixa sem palavras, viu? Muito obrigado pelos elogios, pela referência que faz a minha pessoa, mas tudo isso, eu costumo dizer que hoje tenho muito a agradecer e pouco a pedir. O que foi mais difícil foi lá no ano de 1989, quando nós iniciamos a nossa vida aqui na antiga usina Pumati, hoje é Agrocam. Muita gente não sabe, mas eu costumo dizer que minha vida tem um extremo totalmente, não diria anormal, mas diferente. Hoje eu poderia dizer que, de servente a gerente, a batalha foi árdua. E com Deus, acima de tudo, e as pessoas que nos ajudaram. E lá no ano de 1989, quando nós iniciamos como trabalhador rural aqui na usina, quem conhece a usina Pumati, quem conhece o município de Joaquim Nabuco, que passa na frente da usina, pode ter visto lá no ano de 89, de 90, quando nós iniciamos desamarrando as cordas dos caminhões que seguravam as canas.
Mas o sonho era grande, professor. Era olhar para dentro da usina e dizer que um dia eu estaria lá. E depois passei dentro da fábrica, quando passei a ser funcionário da usina, ainda fichado como trabalhador rural. Tivemos a nossa caminhada lá no setor chamado Casa de Canas, dentro da usina. E digo aos estudantes hoje, perdi uma oportunidade inicial. Nós fazíamos a 8ª série, o 9º ano hoje, lá quando trabalhávamos na parte externa da fábrica, e a dificuldade que nós tivemos quando iniciamos no laboratório da usina foi de que tinham 2 vagas, uma vaga, aliás, de analista de laboratório, e 2 pessoas, eu e um outro colega. Por estar cursando aí no 1º ano, foi dada a vaga a esse colega para ser analista de laboratório. Mas nós esperamos o nosso momento, estudamos, terminamos o ensino médio, lá no município de Joaquim Nabuco, fomos à FamaSul, e no ano de 98, isso foi em 94, no ano de 98, tivemos a honra de voltar para o município como professor de língua portuguesa. Essa foi uma das batalhas árduas e que foi difícil conseguir, mas com Deus acima de tudo conseguimos. E depois nós deslumbramos um horizonte de poder conhecer a fábrica, de querer crescer dentro da fábrica e de querer crescer na questão do conhecimento. Mas as dificuldades maiores foram, primeiro, você é filho de pais, de pessoas simples. Meu pai é um operador de carregadeira, de trator e um motorista. Minha mãe é analfabeta, né, mas nos educou com todo carinho até hoje, graças a Deus. Temos pai e mãe que nos educam até hoje, mas foi muito um momento difícil, das pessoas não acreditarem. Falo para os alunos, quando terminado o ensino médio, eu tivesse guardado o certificado de ensino médio achando que tinha terminado o estudo, eu não teria ido à faculdade, não teria voltado, e o maior desafio foi ter voltado para a minha escola como professor e ter voltado para a minha universidade como professor quando eu fiz isso em 2014. Então a batalha foi árdua, professor, mas o momento mais difícil foi quando a gente viu que muita gente não acreditava, mas as pessoas que me cercavam, minha esposa, minha mãe, meu pai e os amigos, nos deram força, e eu queria chegar. Eu não diria onde eu cheguei, não, porque eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir. E o que eu faço hoje, tudo que eu tive na educação e na questão profissional, eu devo às pessoas que me incentivaram, a Deus pelas oportunidades. E hoje, quando algumas pessoas chegam dentro da usina e que me apontam, dizem, aquele rapaz, porque acham que encontrar uma pessoa, não sei se mais madura, mas me tratam até aquele menino. Eu tenho 48 anos, não sou nem um menino, mas na questão de experiência hoje, para ser gerente de uma usina do porte da nossa, são pessoas que têm uma idade mais avançada, uma experiência maior nesse ramo. E eu fico feliz e digo todos os dias aos meus colaboradores, aonde eu cheguei, vocês podem chegar. Diga aos meus alunos, quando entro na sala de aula, aonde eu cheguei, vocês podem chegar. Tudo isso é foco. A palavra certa é foco. Se tivermos foco, nós com certeza chegaremos lá. E é isso que vocês estão fazendo, dando um exemplo aí de foco na questão educacional, mas sobretudo na questão das pessoas. Isso mesmo. Então, jovens que estão aí assistindo, tem que ter foco. Foquem o futuro de vocês, porque vocês têm muito a crescer. Nada de desistir do sonho de vocês, porque só depende de cada um, tá certo? Agora eu queria abrir para os estudantes fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Algum estudante poderia? Eu gostaria, professor. Emily? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Emily, sou do 2º ano A, e eu gostaria de saber por que a empresa produz energia e não vende para melhorar o fornecimento. Boa noite, Emily. Obrigado pela pergunta. No nosso caso, nós não temos a venda de energia, porque todo o nosso consumo, a nossa energia gerada é para o próprio consumo. A nossa fábrica ainda não está dotada com a capacidade máxima de geração de energia. Nós geramos energia no período de safra, porém são 8.000 megawatts ao todo, mas toda essa energia é gerada para o próprio consumo. Teríamos que fazer algumas adaptações, como algumas usinas de açúcar já fizeram hoje,
de motorizar toda a parte de vapor da usina, para que a sobra dessa energia possa ser vendida externamente. Mas eu acredito que é um sonho nosso sermos geradores para o consumo e também para vender essa energia. Muito obrigado, Emily. Alguém mais gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu, Alisson. Alisson. Fica à vontade, Eu gostaria de saber com o que a usina faz com a grande quantidade de bagaços que ela produz. Alisson, boa noite. Boa pergunta. Todo o bagaço gerado da sobra da cana, toda a cana extraída, e depois eu vou passar alguns dados aqui das nossas produções, e as toneladas de bagaço, para você ter uma ideia, nós geramos em torno de 340 toneladas hora de bagaço. É um montante tremendo. Todo aquele bagaço que se vê no pátio das usinas, e da nossa aqui, ela volta para as caldeiras para poder ser queimada e fazer a geração de vapor. Esse é um dos processos dentro da usina internamente. Uma outra parte desse bagaço, inclusive na última safra, nós chegamos a vender 6.000 toneladas de bagaço, onde foi para a ração animal, uma parte. Outra parte do bagaço também tem para fazer briquete, que são rolos de madeiras prensados para fábricas para padarias, para pizzarias. Então, o bagaço e todos os subsídios da cana-de-açúcar, tudo que a cana-de-açúcar dá, além do álcool, além do açúcar, todo o residual dela serve para alguma coisa. E o bagaço é importantíssimo. E dentro da fábrica, sem bagaço, teríamos que queimar lenha. E aí, como não é o mais usual, a gente faz isso para somente aquecer a parte de alvenaria das caldeiras. A maior parte de bagaço é para gerar vapor, para rodar as próprias máquinas da usina. Muito bem, Alisson. Muito obrigado, Alisson. Mais alguém? Cecília do Verona. Certo. Atualmente, a gente sabe que o meio ambiente está sofrendo muito com as ações do ser humano. Então, eu queria saber quais são os impactos ambientais provocados pela produção de álcool e açúcar. Muito boa pergunta. Boa noite. Nós temos a preocupação, nós temos uma coisa diferente aqui no Nordeste, sobretudo na região Mata Sul. Em São Paulo já estão sendo proibidas, por exemplo, as queimadas da cana. Lá tem um diferencial tremendo, que são os terrenos, que são adaptados, são terrenos planos, que se consegue cortar a cana sem queimar. Aqui é muito difícil, existe ainda a queima, mas de uma forma bem sensata, e o que é feito nas usinas de açúcar para que possa contribuir com o meio ambiente, nós temos inclusive aqui na usina um setor de consultoria de meio ambiente, nós temos tido o cuidado devido de toda a parte de tratamento de efluentes, ter o cuidado devido com o meio ambiente, só colocar no rio, por exemplo, a água final, depois de analisada, depois de colocado oxigênio nessa água. Então, existe uma preocupação não só na produção de açúcar e álcool, e nós costumamos dizer que, além de produzir, tem que produzir com qualidade, mas, sobretudo, pensando no meio ambiente, porque é ele que nos dá tudo isso que nós temos. Então, nós temos sim, a Agrocan tem sim essa preocupação. A gente não enxerga a usina de açúcar e álcool, apesar da fumaça que gera, apesar da fuligem que gera, mas com os devidos cuidados, nós temos um acompanhamento quase que diário do CPRH, que nos faz visitas, que nos cobram, que nós analisamos a fumaça que sai das nossas chaminés, as águas que são colocadas nos rios. Então, existe sim essa preocupação, apesar de ser uma indústria poluidora, mas é uma indústria poluidora que tem que cumprir as normas do CPRH, do IBAMA, né? Nós temos as diretrizes para que possamos cumprir. Então, esse cuidado aqui a Agrocan tem. E eu acredito que a maioria das nossas colegas usinas também, entre uma ou outra que muitas vezes sai um pouquinho do eixo, mas os órgãos de meio ambiente estão sempre cobrando da gente que nós possamos produzir açúcar e álcool, mas sobretudo com responsabilidade. Muito obrigado, Cecília. Mais alguém? Eu, Micaele. Micaele Santos. Fique à vontade, Micaele. Teu microfone está desligado, Micaele. Não estou ouvindo. Boa noite, meu nome é Micaele, faço parte da turma do segundo ano C.
Na verdade, eu tenho 3 perguntas. A primeira é, a empresa abre portas para funcionárias mulheres ou é apenas um ambiente mais masculino? Sim, nós temos, tanto no setor administrativo como no setor de almoxarifado, já tivemos mulheres aqui, inclusive, com a função de soldadoras. Na parte de empacotamento, nosso pensamento é começar a empacotar açúcar e contratar mulheres. Os laboratórios nossos também têm mulheres trabalhando. Eu costumo dizer, e admiro o trabalho das mulheres, que estão extremamente organizadas, né, são extremamente competentes, claro, mas a nossa empresa faz sim esse trabalho e dá oportunidade às mulheres, com certeza. A segunda, a empresa ela também pode, assim, aceitar jovens aprendizes? Nós já tivemos esse projeto de jovem aprendiz, estamos pensando em voltar a fazer, porque nós temos uma oficina mecânica que é muito equipada, que pode fazer esse trabalho conosco. Já tivemos esse menor aprendiz, esse jovem aprendiz com o setor de oficina mecânica, mas é nosso pensamento sim. Inclusive, todo ano nós estamos entrando em contato com o Senai. Brevemente nós estaremos restaurando o nosso setor de treinamento para que nós possamos, em breve, ter esse projeto conosco. Certo. E a terceira pergunta é se em algum momento a empresa ela pode assim ser um ambiente de aula de campo, para que a gente aprenda melhor e que alguns alunos tenham a oportunidade de conhecer como é o processo. Sempre um prazer receber as escolas. Nós fazemos isso com o nosso município, lá de Joaquim Nabuco, enquanto professor do município, mas temos recebido alunos de toda a região, de faculdades, de outras cidades, de outras regiões. É sempre um prazer. A Agrocan está sempre aberta. A única coisa que precisa é fazer um ofício. Nós temos um setor responsável por agendar essas visitas. O melhor período todo o processo está girando. Nós temos o maior prazer de receber e de informar como se dá o processo da produção da cana-de-açúcar. É uma coisa nossa, da nossa região. E não é justo que nós fiquemos somente dos portões para dentro. Por isso, nós abrimos sempre as portas, a nossa diretoria da Agrocan está sempre abrindo as portas para que nós possamos receber visitas, para que possa ser feito um trabalho de campo sem o menor problema. Certo, muito obrigada. Nada. Parabéns, Micaele. Sempre eu digo, professor, esses alunos são muito top. Caramba, as perguntas estão muito boas. Parabéns para vocês, tá massa? Parabéns, então, mais alguém? Eu tenho uma pergunta, professor. Breno. Breno Rodrigues, do 3º ano A. Até então, usina Pumati, a gente sabe que a Mata Sul de Pernambuco, principalmente, já foi a maior potência no setor sucroalcooleiro e no passado, produção de açúcar. A usina Pumati passou 2 anos, se não me engano. E quando a Agrocan assumiu, no primeiro ano já moeu 513 mil toneladas, eu não me lembro, faturou mais de 50 milhões. E eu queria saber se vocês, principalmente o senhor como gerente hoje, vê a cooperativa Agrocan como um exemplo para as demais usinas que acabaram fechando as portas aqui na Mata Sul de Pernambuco, que eram a maior potência, inclusive financeira, que girava muito a economia pernambucana e da Mata Sul também. Muito obrigado, bela pergunta. Nós sofremos na usina Pumati, eu estou aqui desde 89, nós sofremos uma primeira crise em 98, onde a usina ficou 6 meses parada. Em 2013 voltou a ficar fechada por 1 ano e 8 meses. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar dentro da fábrica nesse período, rodando máquinas na mão, porque nem energia nós tínhamos. E graças a Deus, quando foi em setembro de 2014, que voltou a ter a produtividade com a Agrocan, para você ter uma ideia, nessas 6 safras que nós já tivemos, já chegamos a moer 3 milhões de toneladas de cana. Então, como você bem disse, bem lembrado, foram 513 mil toneladas na primeira safra, tivemos 423 mil na segunda safra, mais 408 na segunda, 522 mil na terceira safra, na quarta safra, depois passamos para 600 mil, e o ano passado 853 mil toneladas, e esse ano queremos chegar, se Deus quiser, próximo de 1 milhão de toneladas. Então já são 3 milhões de toneladas que os fornecedores não tinham onde escoar essa produção e que a Agrocan absorveu. Fizemos nessas 6 safras aproximadamente 258 milhões de litros de álcool que foram para as distribuidoras e para os postos de Pernambuco.
geramos aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, somente a Agrocan. E na época da usina Pumati, que tinha uma capacidade de moer 1,5 milhão de toneladas, fabricar 16 mil sacos de açúcar dia, 300 mil litros de álcool dia, gerava em torno de 10 mil empregos. Hoje a Agrocan ela não está completa, como nós gostaríamos que tivesse. Ainda temos alguns equipamentos parados, fizemos somente até agora 25 mil sacos de açúcar, porque o mercado de açúcar para nós não foi tão vantajoso, mas a Agrocan já conseguiu, hoje, nós temos, para você ter uma ideia, a usina tem capacidade de moer 9 mil toneladas de cana dia. O ano passado nós chegamos a moer num dia 7.800. Tem capacidade de fazer 400 metros cúbicos ou 400 mil litros dia. Estamos fazendo isso. Então, a Agrocan hoje tem potencial, está tendo mais ainda com os investimentos, que não são poucos, aproximadamente 60 milhões de reais já foram investidos nos últimos 5, 6 anos da Agrocan. Isso fez com que toda a região Mata Sul de Pernambuco e o norte de Alagoas viesse a ser beneficiado com isso. Por isso, quando eu recebi o tema, nas trilhas do setor sucroenergético de Pernambuco, a Agrocan está fazendo história, sim. Já recebemos visita do Rio de Janeiro, já fomos exemplo para Mata Norte, onde tem a COAF, que é a antiga usina Curuangi, que tornou-se cooperativa. Há poucos dias atrás, foi assinado um convênio de cooperativa com a usina Estreliana, com a COAF Sul. Lá em Alagoas, nós temos uma usina que também virou cooperativa. Então, a Agrocan tem sido modelo de gestão e, sobretudo, modelo de desenvolvimento para o setor sucroenergético de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigado, Breno. Que pergunta massa. Muito top. Mais alguém? Jeff Lucas, terceiro ano A. Jeff Lucas, terceiro ano A. Bom, é comprovado, eu analisei, e é comprovado que o setor sucroenergético trouxe resultados importantíssimos em relação à redução da pobreza e da miséria, com reais impactos no desenvolvimento das regiões das quais foram instaladas. A minha pergunta é, qual a expectativa da empresa em relação ao desenvolvimento na nossa região? Muito boa pergunta. Sobretudo, o aumento da quantidade de produtores de cana, porque com o fechamento das usinas, Pernambuco já chegou a ter próximo de 50 usinas. Hoje nós temos 14 ou 16 em atividade. Isso fez com que muitos produtores desanimassem, desistissem. Pra você ter uma ideia, aqui mesmo na usina Pumati, nós já chegamos a ter 750 mil toneladas de canas próprias. Chegamos a moer 1.300.000. A cadência do fechamento em si, lá em 2013, muitos produtores resolveram criar gado ou ter outro tipo de cultura. Não sou contra nenhum tipo de outra cultura, acho que a diversidade tem que existir, porém, se vier uma fábrica para qualquer lugar aqui da Mata Sul, o máximo que ela pode dar são 40, 50 empregos, como a Fiat lá em Goiânia, que foram 400 empregos diretos. Nós estamos falando aqui, só a Agrocan, que é uma cooperativa que não moe de forma completa, gera 5 mil empregos diretos. Então, a cana-de-açúcar é uma cultura de 500 anos, mas que ela vai perdurar por muito mais tempo, porque ela dá emprego, apesar de ser uma empresa sazonal, a gente sabe que tem um período, mas enquanto a fábrica aqui está parada, as máquinas, deixando de produzir açúcar e álcool, é feita uma manutenção preventiva para que ela volte a funcionar. Enquanto isso, os nossos produtores rurais, os nossos plantadores de cana estão lá no campo plantando a matéria-prima para que ela possa chegar na empresa. Então, esse marco do desenvolvimento do setor sucroenergético, a Agrocan contribui. Hoje, a Estreliana, aqui no município de Ribeirão, vai contribuir também. Pena que a usina Serra Azul, que a usina Santa Terezinha, que a usina Catende, a usina Frecaneca, a usina Água Branca, que são as que ficam mais próximas de nós, não tiveram suas atividades seguidas. Mas nós temos muita responsabilidade com esse setor. Nós temos aproximadamente 2 mil fornecedores de cana só cadastrados na Agrocan. Pessoas que estavam criando gado, que estavam fazendo das áreas de cana pastos, e hoje estão dando emprego. Se você pegar, por exemplo, uma quantidade determinada de bois, não que não seja lucrativo, mas uma pessoa só toma conta de muitas cabeças de bois. Se você plantar um terreno de cana, seja 10 hectares, 15 hectares,
vai precisar de bem mais gente para poder cuidar. Então, eu sou defensor ferrenho de que a indústria da cana-de-açúcar tem muito a desenvolver em Pernambuco. Hoje, o comércio da Mata Sul, de Palmares, de toda a região Mata Sul e Norte de Alagoas, nós injetamos, no período de safra, aproximadamente 10 milhões de reais na economia da Mata Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas. Isso gera emprego, além dos empregos diretos, sobretudo os empregos indiretos. Eu acredito que as prefeituras da Mata Sul e do Norte de Alagoas sentem quando a Agrocan está funcionando, quando a usina Pumati estava funcionando, quando ela parou as atividades. A partir de 2014, nós recebemos aqui na nossa empresa pessoas do comércio, de clube de diretores lojistas, muita gente. E a usina vai voltar a moer, Hoje nós temos, graças a Deus, o privilégio de estar a Agrocan há 5 anos sem um dia de salário atrasado. Significa dizer que quem trabalha recebe. E também os fornecedores que prestam serviço para nós. Então o setor sucroenergético ainda tem muito a oferecer a Pernambuco. E a vocês jovens, com certeza, acreditem, se um dia puderem ser nossos funcionários, se puder, eu acredito que chega o escoamento da nossa produção, chega até alguns de vocês de alguma forma, mas chega. E quem sabe um dia vocês possam fazer parte desse nosso projeto. Muito bom, valeu, Jefter. Desenrolado, hein? Quero passar a palavra agora à professora Leide Jane. Tem perguntas do Facebook para o professor e gerente industrial. Professor, posso falar? Tem alguns alunos, Fábio, que estão querendo fazer perguntas, a gente deixa ele fazer as perguntas, e depois a gente abre para as perguntas que estão no Face. Tá bom. Tem umas perguntas muito interessantes aqui no chat também para a gente fazer. Tá massa. Quem quer falar agora? Posso falar? Quem é? Micaele. Micaele, tá, Micaele? Fica à vontade. Tinha uns alunos que estavam fazendo pergunta no chat e disseram que estava barulho, e é isso. Aí me pediram para falar. A primeira pergunta é de Luiz Henrique, do positivos e negativos. Primeiro ponto, não é que eu quero começar por ele, mas o negativo. Nós pegamos uma usina extremamente sucateada, onde nós tínhamos, assim, uma degradação infinita sobre os equipamentos, muito trabalho para se colocar isso em ordem. Ficamos sem energia elétrica para poder funcionar a usina, a energia elétrica da CELP. Tivemos que locar geradores para poder funcionar a usina. Então foi um momento extremamente difícil, a credibilidade muito abalada, porque o comércio, a região toda, para fornecer produtos, quando nós dizíamos que éramos da usina Pumati, por todo o contexto que houve, eu não estou aqui, não é uma crítica direta à usina Pumati, porque eu trabalhei 25 anos, a minha vida profissional está toda implantada dentro da usina Pumati, mas nós tivemos dificuldades imensas para poder iniciar. E o ponto positivo foi a união de todos. A Agrocan, que veio com a sua luta, com a sua força, seu Jéssica Carneiro Leão com os outros diretores, que tiveram a coragem de fazer uma empreitada dessas, e, sobretudo, os funcionários. O ponto positivo foi a equipe, foram os funcionários. Fomos nós que éramos arquivo vivo lá da usina Pumati e que colocamos e dissemos, não, ela tem condições de funcionar. Apesar de 1 ano e 8 meses parada, mas nós fomos fortes, pedimos proteção a Deus, sabemos que foi a região toda clamando para que a usina pudesse voltar. Tivemos os pontos negativos, sim, mas hoje nós só contamos vitórias. Muito obrigado. A segunda pergunta é de Letícia Beatriz, do 2º D. Qual foi o ano em que mais sofreram com a produção? Na verdade, a produção, todo ano é uma história diferente. Eu tenho 31 safras na usina, 31 anos, e cada ano nunca é igual. Quem vier um dia trabalhar em usina de açúcar e vai saber que não existe rotina. Toda safra é uma safra diferente, porque todo ano são problemas diferentes que ocorrem. Um ano chove demais, outro ano chove de menos, um ano o açúcar está muito caro, outro ano está mais barato, outra hora o álcool está bem. Então, assim, problema com produção em si nós não tivemos. Nós tivemos com a questão de lucratividade devido ao mercado. Hoje, por exemplo, nós temos uma perspectiva de moer em torno de próximo de 1 milhão de toneladas e ainda estamos indefinidos com relação ao mercado. Vamos fazer açúcar, vamos fazer álcool. Com essa pandemia, todo mundo em casa, o álcool caiu 1/3 do seu uso. Pernambuco, por exemplo, nos meses de maio e junho, consumia 30 milhões de litros de álcool e consumiu 10 milhões, 1/3 a menos.
Então, isso nos deixa preocupados. Mas não teve, assim, um ano em si que nós tivemos uma queda nessa produção. As dificuldades, elas são ano a ano. Certo, obrigada. Nada. Tem umas perguntas aqui no Facebook, a gente vai dar um pouquinho de atenção aqui ao pessoal que está participando no Facebook, e tem uma pergunta bastante interessante, Cícero. É a aluna Marina, do primeiro ano A, ela pergunta que se, com a pandemia, qual foi a mudança que houve na indústria? O que foi que vocês mudaram? Como é que está sendo o procedimento com os trabalhadores? Se continua do mesmo jeito ou se houve alguma redução? Muito boa pergunta. A primeira coisa, quando veio a pandemia, esqueceu um pouco tudo que foi trabalho, indústria, produção, serviço, e se pensou nas pessoas, nos nossos colaboradores. De que forma nós iríamos fazer? Primeiro, porque a fábrica precisaria ter continuidade do trabalho, mas com os devidos cuidados. Então, hoje nós temos alguns procedimentos que lá desde março nós viemos agindo. Nós temos um departamento do posto médico aqui na nossa empresa, temos um médico, temos um enfermeiro, e nós procuramos, primeiro, fazer um trabalho de higienização dentro da fábrica, no nosso transporte, nos equipamentos, higienizando os setores, o uso da máscara. Todas as manhãs, quem tem a oportunidade de ser de Joaquim Nabuco, que vai a Palmares ou vice-versa, vai encontrar uma fila na portaria da nossa empresa, o pessoal medindo a temperatura. Todos os visitantes, as pessoas que nos visitam, também passam por esse procedimento, atendendo, ouvindo os funcionários, perguntando também sobre as famílias. Tivemos algumas baixas com relação a alguns afastamentos, fizemos esse levantamento. Agora, no mês de junho, mais propriamente dito, foi um número maior de pessoas afastadas, mas na maioria com assintomáticos, com sintomas leves, nada de muito grave, e nós temos sobrevivido. Ontem nós fizemos uma reunião com os nossos diretores e os nossos consultores para fazer uma avaliação geral de que forma a pandemia afetou a Agrocam. De certa forma, afetou muito mais externamente, com equipamentos que nós demoramos a receber, com cotações, com empresas que tinham determinado tipo de prazo de entrega, por elas terem reduzido pessoal e horário de trabalho, nos deixou alguma coisa, mas hoje, 10 de julho, a usina vai estar pronta no dia 31 de agosto para fazer a sua moagem em setembro. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, a nós, os colaboradores, e a empresa de estarmos passando de forma, eu não diria tranquila, porque não é. Nós estamos vigilantes 24 horas e preocupados, mas não afetou, eu diria, no nosso apontamento, que pudesse atrapalhar. Ediane? Como nós só temos mais 5 minutos, eu acredito que dá para fazermos mais uma pergunta aqui do Facebook. Tem muita pergunta interessante, né? Nós desde já agradecemos a participação dos alunos, o engajamento deles nessa palestra está sendo muito boa, está chovendo perguntas, tanto no chat quanto no Facebook. Então, é um assunto que realmente eles estão gostando muito, estão querendo saber, estão querendo tirar dúvidas, né? E estão querendo realmente se inteirar do assunto da indústria. Quem sabe aí tem alguns que vão seguir esse caminho. Eu fico feliz. Inclusive, encontrei muitas pessoas, alunos nossos, que foram alunos nossos, que hoje são colegas de trabalho, pessoas que veem a indústria de uma forma diferente. Algumas pessoas dizem, a indústria é prisão, você tem hora para entrar, não tem hora para sair, mas isso aqui não é prisão. Eu costumo dizer que aqui é uma escola, é uma família. Eu que vivo há 31 anos, nós podemos dizer, nós vivemos em família, porque nós passamos, às vezes, muito mais tempo na usina do que na nossa casa. Mas é uma coisa extremamente saudável, e quando você trabalha num ambiente saudável, não tem coisa melhor. Eu passei os 25 anos da minha vida na usina Pumati, extremamente saudável, uma equipe maravilhosa, extraordinária, de direção a colaboradores. Hoje a Agrocam não é diferente, então é um ambiente extremamente profissional e saudável. Pronto, então são duas perguntas que eu acho que são duas em uma para a gente finalizar esse momento em que nós temos, e nós voltamos para dar continuidade à nossa palestra, que são duas perguntas em uma, que é o período da moagem, que eu acredito que você já tenha respondido isso numa fala anterior,
E qual as metas para 2021? Muito bem. Eu queria, assim como o professor Fábio fez, parabenizar todos da escola, desde os gestores, os professores e os alunos. Parabéns, alunos. Perguntas muito pertinentes. Às vezes é um assunto, como o professor Danilo falou, são jovens que um dia de sexta-feira, 9 horas da noite, estarem tratando de um assunto desses, tendo aí um mundo, né, que a televisão oferece. A gente só tem a parabenizar vocês. Empresa de usina de açúcar é sazonal. O nosso sonho é que fosse o ano inteiro. Infelizmente, não é. O período de safra contempla, geralmente, de setembro a março, aqui na nossa região Mata Sul. Quando vamos lá para a Mata Norte, eles começam um pouquinho antes, em agosto. Se formos para o sul do país, lá é um período totalmente diferente. As usinas no sul do país, hoje Goiás, São Paulo, já estão moendo. Elas param quando aqui retomam, por isso que fica muita gente essas idas e vindas, mas é uma empresa sazonal. O ideal era que fosse mais tempo, mas infelizmente é de setembro a março, que é quando contempla o período de safra. E de março a setembro é justamente o período de renovação dos equipamentos. Então, é um período mais, um trabalho menor, sobretudo de manutenção. Com relação às metas, nós temos metas ousadas. Começamos lá com 500 mil toneladas no ano de 2014, chegamos a 853 mil toneladas de cana no ano de 2000, o ano passado, a safra passada, 19 e 20, e para essa safra 20 e 21, a meta é próximo de 1 milhão de toneladas. A meta é produzir 70 milhões de litros de álcool e produzir açúcar. A quantidade de açúcar, quem vai dizer é o mercado. A quantidade de álcool, quem vai dizer é o mercado. A cana existe, 900 mil toneladas de cana. Quando você faz a divisão dentro da fábrica, uma parte é posta para fazer açúcar, outra parte é posta para fazer álcool. Algumas perguntas foram feitas aí com a questão do bagaço. Existe ainda a torta de filtro, que a gente chama torta, que é um insumo que a gente coloca para fertirrigação no campo. Existe a vinhaça, que muita gente diz, se cair no rio, mata os peixes. Mas ela não é de todo ruim, porque quando ela é bem colocada, e nós aqui na Agrocan temos o maior cuidado de utilizar a vinhaça, que é o resíduo do álcool, como fertirrigação, para que possa melhorar a questão da planta da cana. Então, de um todo, a Agrocan ela faz esse trabalho extremamente profissional, um trabalho extremamente também social. Nós dissemos que a sociedade da Mata Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas foi quem ganhou, sobretudo, com a implantação dessa indústria. Você imagine os 300, 400 empregos diretos que nós temos na safra, e mais de 5 mil diretos e indiretos, se esses empregos fossem extintos. Nem imaginemos isso, né? Então, assim, são dados concretos, não são coisas de fantasia, são coisas concretas. As 3 milhões de toneladas de cana, os quase 260 milhões de litros de álcool, são coisas concretas. E outra coisa, nesses 6 anos, nós temos cuidado da estrutura física da empresa como nunca. Claro, cuidando das pessoas, mas hoje a gente tem orgulho de poder receber visitantes e de dizer que a nossa usina está, além de tudo, arrumada, como se diz na história, pronta para receber os visitantes, para que a gente possa receber os fornecedores, os nossos produtores, e a gente poder ser modelo. E quando se é para ser modelo e modelo do bem, nós gostamos de ser. A Agrocan é um modelo de gestão acima de tudo. Nós temos gestores, nós costumamos dizer, na Agrocan nós não temos patrão. Esse é um lado bom. A gente pode dizer aqui que nós não temos patrão, nós temos amigos. O senhor Jéssica Carneiro Leão, junto com os seus diretores, não são nossos patrões, são nossos amigos. De poder dividir. No momento que nós tivemos dificuldade, que foi lá no início, nós estávamos juntos. No momento que a gente tem um pouquinho de lucratividade a mais, nós também temos esse respaldo por parte da diretoria, que estão sempre conosco, acreditando sobretudo. Nas falas de seu Jéssica, que é o nosso presidente, ele costuma sempre dizer, o mais importante daqui são vocês. Eu vim de fora, eu sou produtor de cana, eu sou diretor de sindicato, quem fez isso aqui acontecer foram vocês. Isso é muito orgulhoso, para que todos nós possamos dar o máximo de nós. Ok? Muito bom mesmo. Assim, eu fico feliz, eu creio que todo o pessoal, todos os estudantes, as pessoas que estão assistindo, realmente se sentiram contempladas com essa palestra maravilhosa. Muito bom, os estudantes, realmente, todo mundo está de parabéns. Assim, é muita felicidade, cara, para um dia só. Muita felicidade mesmo. Mas quero abrir espaço para um estudante fazer uma análise desse momento maravilhoso. Quem poderia fazer isso, gente?
Quem se habilita? Estou esperando. Estamos esperando, né? Quem quer falar um pouquinho sobre esse momento? Jovens protagonistas. Enquanto não aparece... Pode falar. Fabiola tinha falado que queria dar uma palavrinha, né? Ela não gostaria de fazer esse momento? Fabiola? Ela não respondeu. Sandoval? Também não. Mas enquanto não Sandoval aparece... tá aqui. Sandoval, quer fazer essa análise? Mas Sandoval queria fazer a pergunta. Eu quero fazer minha pergunta, porque eu estou meio que implicado com ela, por assim dizer. Eu queria saber dele, do ponto de vista dele, sobre a colheita mecanizada e a colheita manual. Porque eu vi alguns noticiários em alguns lugares e chega até a ser um assunto polêmico em determinadas usinas. Porque apesar da colheita mecanizada, ela ser otimizada, mais rápida, um processo mais eficiente, há também o lado ruim dela. Porque ela sendo uma o risco de atingir a safra, às vezes até acabando com a safra inteira de cana. Daí eu queria saber dele, na perspectiva dele, no ponto de vista dele, o que ele acha mais vantajoso? A colheita manual, que apesar de ser mais lenta, ela dá mais empregos e é mais segura, ou a colheita mecanizada, que é rondada por problemas e até outros problemas que há nela. Eu queria saber do ponto de vista dele, o que ele acha mais vantajoso? A colheita mecanizada ou a colheita manual? É isso. Muito boa a sua pergunta. Isso está extremamente ligado à questão da topografia. Se nós mudarmos aqui de Pernambuco para Alagoas, em alguns lugares de Alagoas, você vai ver um terreno extremamente plano, que não tem encosta, que não tem chão, e aí você consegue ver que ali você consegue colocar uma máquina para poder fazer essa colheita. Então, a colheita mecanizada nesse tipo de terreno é extremamente adequada. No nosso caso aqui na Mata Sul, e aqui no Nordeste em si, mas sobretudo na Mata Sul, nós temos uma intensa dificuldade na questão da topografia, porque são máquinas que não conseguem em várzeas, em chães e em encostas, eles fazerem esse tipo de colheita. Então, essa é a dificuldade. Hoje, com a tecnologia, seria muito mais vantajoso para o produtor que ele usasse a máquina. E, como se diz, ele vai usar a máquina e vai tirar o emprego do trabalhador. Isso, felizmente, eu digo felizmente, já que nós temos isso, eu acho que nós devemos dar graças a Deus por tudo, de nós termos o terreno que temos, acidentado, com as chances e com as encostas, e que o trabalhador possa usufruir disso, que ele possa fazer essa colheita manual. Claro que com o trabalhador, com o trabalho manual, tem muito mais cuidado na hora da colheita, na hora do corte, na hora de deixar a soca da cana. E a colheita mecanizada, ela é muito mais para a questão de produtividade do que de qualidade. Existem hoje as tecnologias que agregam qualidade, mas na maioria das vezes são apenas produtividade. Aí eu quero produzir. Então, se eu produzo com 10 homens ou 20 homens, e uma máquina pode fazer o serviço de 10 homens, homem não recebe salário, a máquina não tem um salário devido, somente a manutenção, não reclama, não põe na justiça, mas isso são empresários que pensam e não podem pensar aqui. Aqui nós, na Mata Sul, temos, eu lembro, meu pai, inclusive, trabalha em máquina, trabalhou hoje não mais, mas trabalhou em máquinas. Eu lembro que a primeira carregadeira de cana, chamada Bell, que veio aqui para a usina Pomati, foi ele que trabalhou. E as chances onde ele trabalhava era uma coisa absurda, onde para embolar a cana, que é o que nós chamamos na linguagem normal, onde os homens embolam as canas com as varas, a máquina vai lá e faz esse tipo de trabalho. Mas para a colheita em si, a máquina o tipo de corte da cana, existem as colheitadeiras, mas sobretudo nos ambientes onde são propícios. Tanto é que tem pessoas que chegam aqui e dizem, eu tenho máquina para alugar vocês, para vocês cortarem cana. Você deixa de pagar, sei lá, 50 trabalhadores. Aí quando eu vou perguntar a produtividade, não, mas ela tem essa dificuldade, ela não sobe numa ladeira assim, ela não entra numa chã assim, ou seja, o homem vai permanecer como produto do meio e a gente vai continuar aqui na nossa região, dando emprego ao homem. Agora, dizer uma que é melhor e a outra que é pior, infelizmente, nós estamos ligados à topografia. Nós temos uma coisa que é interessantíssima, e a particularidade de Pernambuco ou do Nordeste. Enquanto aqui nós tiramos
60 toneladas de cana por hectare plantado, a produtividade é essa. Lá em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, isso dobra. É 100, 120 toneladas por hectare. Por isso que muitas usinas fecharam aqui em Pernambuco, foram abrir lá em Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo, devido à questão do solo. E eu costumo dizer que quem faz açúcar bom e quem sabe fazer açúcar e álcool é pernambucano, é nordestino. A valorização dos nordestinos no sul do país é extremamente alta. Todo mundo que é nordestino lá. Porque você imagine fazer açúcar e álcool numa terra dessa nossa, castigada de chã, de encosta, de várzea. Imagine quando chegar num terreno desse lá, em Goiás, que são terrenos belíssimos. Então, respondendo definitivamente a sua pergunta, cabe muito ao tipo de topografia. Vai muito da questão da área onde a cana está plantada, para que ela seja mecanizada, para que ela seja manual. Muito bem mesmo. Então, gente, eu me sinto contemplado com a palestra de hoje, tá certo? Alguém do pedagógico, Manu, Vaneide, quer falar alguma coisa? Vaneide quer falar. Feitireneide diz, abre o microfone de Vaneide, né? Abriram? Estou ouvindo, professora. Está ouvindo? Sim. Eu me encontro, assim, na fala do nosso convidado, José Cícero, porque, assim, eu acompanhei meu pai e ele era serralheiro mecânico da usina Santa Terezinha. Viemos morar aqui em Palmares depois que ele aposentou e a usina entrou em decadência. E me encontro também na fala do professor José Cícero, quando ele comenta também a questão da geografia, da topografia nossa aqui no Nordeste. Né? Que todo o procedimento econômico, todo o procedimento de produção vai muito de acordo com o que a topografia, a região oferece. Mas aí também eu quero aproveitar esse momento, que é um momento único, um momento de muita alegria, é um momento assim, meu Deus, é maravilhoso estar com vocês, esses nossos alunos dão show de bola, nossos professores de alta responsabilidade, né? E assim, eu gostaria de perguntar ao senhor José Cícero o seguinte, o que é que a Agrocan hoje está envolvida na questão das máquinas híbridas? Essa questão de você ter a manufatura e você ter a máquina, como hoje o processo é a alta tecnologia. Eu gostaria que você me dissesse essa relação da Agrocan enquanto manual e a tecnologia, que é justamente essa questão das máquinas híbridas. Muito boa a sua pergunta, professora. Lá em 1976, quando foi feita a usina nova, a usina Pumati, só um pouco de história, mas a nossa usina é de 1920, e mais propriamente dito, em 1976 foi feita a fábrica atual. Nós costumamos dizer que quando foi feito na época, era uma das mais modernas, eu acredito que do Brasil e do mundo. Era modelo para todo mundo. A usina Pumati sempre foi referência, o açúcar daqui era número 1 na Bolsa de Londres, inclusive, isso é dado para conhecimento. E nós tínhamos uma tecnologia para a época, uma tecnologia de ponta. Ao longo do tempo, as coisas foram ficando ultrapassadas. Hoje nós temos o maquinário da usina, hoje está sendo renovado, está sendo refeito. Eu tenho um consultor de energia elétrica, que foi inclusive presidente da CELP, nos dá muito a honra, doutor Eduardo Gino, que ele diz o seguinte: Cícero, coloque máquinas novas dentro da usina, todas modernas, e tire os seus funcionários que estão hoje lá dentro, e ela vai falir. Ele briga sempre com isso. E olha que ele é extremamente adepto da tecnologia. Ele vive o tempo todo de tecnologia. Mas nós sabemos dosar isso ao longo do tempo. Nós pensamos sim na questão da tecnologia, no avanço da tecnologia, já temos avançado muito. Máquina hoje aqui não substitui inteiramente ainda o trabalho do homem, porque nós não tivemos a condição financeira de
investir no maquinário totalmente moderno, como se diz. Tem lugares por aí que para manusear uma moenda de cana, para manusear uma moenda de cana, uma caldeira. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 11 pessoas numa caldeira no horário, em 4 caldeiras. Tem lugares por aí que tem 3, porque as máquinas estão substituindo os motores elétricos, as partes pneumáticas, tudo isso que está. Nós sabemos de tudo isso, ainda não chegamos no patamar tecnológico que as empresas exigem. Eu fui a uma palestra e fiquei triste, em Recife, onde um dos diretores de uma empresa disse o seguinte: eu só vou ficar contente quando eu passar dentro da usina e não ver as pessoas, ver as máquinas. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu acho que por mais que existam as máquinas, mas devem existir as pessoas. Então nós aqui temos dosado isso da melhor maneira possível, valorizando sobretudo aqueles que não têm o conhecimento tecnológico, que possamos inseri-los nisso. Pessoas que dizem: Cícero, eu não aprendo mais isso. Não, você vai aprender a usar um rádio, amador, a usar um computador, a usar um programa de computador para poder manusear uma máquina. Então, nós temos inserido essas pessoas avançada, e por que hoje nós vamos descartar? Então, nós temos utilizado, sim, a tecnologia, nós temos fibra ótica, nós temos programas hoje para pesar um caminhão lá no computador, para entrada da cana, para análise, para uma série de coisas. Nós temos inserido a tecnologia, mas também nós temos dado todo o valor ao material humano. Então, vamos aliando a tecnologia à questão das pessoas, mas não deixamos, sabendo que tudo é inovação. E o mercado pede isso, o mercado exige isso. Não é? Por aí. Muito bom mesmo. Muito obrigado, professor. Desculpa, Vanessa. Temos estudantes aqui, é bem rápido, professora, que estavam me cobrando, conversaram com Thaísa mandou mensagem para mim agora, que eles ficaram gostaram tanto da palestra que agora querem conhecer a usina, querem fazer uma visita. Eu digo, vou passar para o gerente geral, né, gerente industrial. Aí vai ser com ele agora. O que o senhor diz com relação a isso, professor? Assim como todos sentem essa vontade de vir conhecer a usina, eu digo da mesma forma. Eu acho que eu devo a você, professor Fábio, e a escola, uma das vezes era para mim estar aí presente, né? Fisicamente eu não pude estar, eu também devo essa visita à escola. Eu vou poder, se Deus quiser, brevemente, estar podendo abraçar todos aí pessoalmente. Faço questão de fazer uma visita a vocês. Em primeira vista, assim, já fiquei apaixonado por todos, pela dedicação, pelo empenho de vocês, e as portas da usina estão abertas. A senhora diretora, aos coordenadores, aos professores, como eu disse, é somente a questão de fazer um ofício, manda para a nossa equipe aqui da diretoria, tem um setor de recursos humanos que faz esse agendamento. Nós temos, inclusive, um programa implantado na usina, que é essa questão da visita, do conhecimento, da visita técnica, nós chamamos de visita técnica, onde nós acompanhamos com o pessoal da segurança do trabalho, sempre alguma pessoa para poder acompanhar, para mostrar todo o processo de fabricação de açúcar e álcool. É extremamente gratificante para nós, quanto gestores da usina, a diretoria da usina, e isso aqui é para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, e tem gente que vive o tempo todo na região Mata Sul de Pernambuco, não conhece uma usina. Às vezes o pai, a mãe, trabalha no corte da cana, trabalha em indústria, mas não tem essa vivência. Eu já fiz isso quanto professor lá do município de Joaquim Nabuco, já levei pessoal da faculdade com quem nós trabalhamos, mas deixo isso estendido a vocês. As portas estarão abertas a partir de setembro, não tem uma data exata, mas a partir de setembro, engrenou a moagem, será um prazer imenso recebê-los aqui na nossa empresa. Muito obrigado, muito obrigado. Iraneide? Né? Pelo assunto, pelo palestrante, pelos nossos estudantes, por você, Fábio Melo. Eu acredito que nós passaríamos a noite aqui, até porque o papo é interessante, o papo é gostoso, né? É um papo acessível a todos, todo mundo deve estar com uma compreensão muito boa a respeito disso. E o momento é de gratidão, né? Gratidão a Deus, primeiramente, que nos proporcionou um momento como esse, né? Gratidão ao nosso professor Danilo Santos, que tem nos apoiado sempre que a gente precisa, né? Gratidão à minha equipe, né? A equipe que pega
no peso junto comigo. Gratidão a cada um dos professores, né, dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Gratidão a cada um dos estudantes, né? E como eu amei lhe conhecer, Cícero, e saber que nós temos o mesmo pensamento, né? Eu costumo dizer que na nossa escola nós somos uma família. E você não queira nem saber o sofrimento que eu tenho passado desde o dia 20 de março até hoje, quando eu chego na escola, que eu não tenho o calor humano, né? Para você ter noção, eu sou um tipo de gestora que eu chego na escola de 6 da manhã e saio às 10 da noite. E eu não me canso. Eu não me canso. Eu faço questão, junto com a minha equipe, de receber o aluno na porta, de estar na porta quando ele entra e de também estar na porta quando ele sai, né? Abraçando cada um, perguntando a cada um como é que vai a família, né? Como é que vai pessoalmente, como é que vai os estudos. E é muito bom saber, né? Eu vi quando a professora Vaneide fez essa pergunta, e o nosso aluno também, Sandoval, fez a pergunta da questão da máquina, e eu agradeço a Deus pela equipe que faz parte da cooperativa, da Agrocan, hoje, em pensar como eu, né? O que será das pessoas da nossa região se elas forem substituídas por máquinas, né? Pois é. Existe exemplo melhor do que esse que nós estamos vivendo agora, Cícero? Verdade. Quantos e quantos alunos chegam para mim e dizem: eu queria que a escola fosse, o ensino médio, ele fosse AD, eu pudesse fazer ele dentro da minha casa. Hoje, eles entram em contato comigo para reclamar que não está sentindo bom, não está se sentindo bem, que falta o professor, né? Falta a figura do professor. E é em momentos como esse que a gente tem a real certeza, né, que o homem ele pode até ser trocado pela máquina, mas a máquina ela não é tão boa quanto o homem. De maneira alguma, professora. Você está certíssima. De forma nenhuma. E eu fico muito feliz em saber isso. Os nossos alunos, eles sabem, né? Eu sou professora de matemática, de formação, sou especialista em educação da matemática, né? Hoje, eu posso abrir minha boca e dizer, eu sou diretora, já entrando, caminhando para o 9º ano da escola professora Galtemir Lins, certo? E enquanto eu estiver lá, seja como diretora, seja como professora, eu sempre vou valorizar o ser humano, a pessoa, certo? Muito bom. Eu costumo dizer que eu gosto das coisas, mas eu amo de verdade as pessoas, e quem me conhece sabe disso, né? Não é à toa que a nossa escola, nós somos uma grande família, né? E eu, na frente da escola, né? Quando eu preciso puxar a orelha, eu puxo. Quando eu preciso dar uma lapada, eu dou. Quando eu preciso colocar no colo, eu coloco. Quando eu preciso abraçar, eu abraço. E é isso que importa, é o ser humano, de uma forma geral. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso gestor Danilo, agradeço a cada uma das pessoas que fazem parte da nossa comunidade escolar, e agradeço principalmente a você, né? Gratidão a Deus pela oportunidade, né, de te ouvir falar. Fiquei muito feliz, né, em saber que você é uma pessoa dessa forma, e eu tenho certeza que você, à frente daquela cooperativa, vai ser muito abençoado, porque quando a gente pensa no próximo, né, não é à toa que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós nos tratamos bem, é do agrado do nosso Pai. Obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, e com certeza vou ficar aguardando a sua visita no chão da nossa escola, tá certo? E os nossos alunos são esses, né? Os nossos estudantes
eles sempre estão a posto, sempre para contribuir, para aprender, sempre quando nós lançamos um projeto. E aí não tem como ficar como eu fico, né? Orgulhosa, satisfeita, com certeza, feliz da vida, né? Por fazer parte de uma comunidade como a Escola Professora Galtemir Lins. E aí eu passo a palavra para você para fazer as considerações finais, para a gente encerrar esse momento. Que pena, né? Mas que nós temos que encerrar, porque o papo está muito bom. Pronto, Fique à vontade. Pode. Eu queria, assim, agradecer, fiquei extremamente satisfeito com o convite, dizer que o professor Fábio, viu, professor Iraneide, ele não é somente aí, dessa forma, não. Fábio foi nosso professor lá no município de Joaquim Nabuco, onde eu estava em sala de aula, em algum momento como coordenador pedagógico, e esse dinamismo dele vem de longe. Eu fiquei extremamente triste quando perdemos ele lá no município de Joaquim Nabuco, mas ficamos satisfeitos em saber que ele conseguiu continuar. E onde ele chega é desse jeito mesmo. Eu tenho certeza que ele tem contribuído muito, já tenho elogiado ele bastante pelo trabalho dele, não é missa de corpo presente, Fábio, mas você tem sido extremamente importante, eu acredito, na vida da escola, na vida desses alunos, que Deus lhe dê muita força. Eu sei que você recebe o apoio dos seus colegas, que Deus continue fazendo isso com você. Quando a gente fala com professores, quando nós falamos com pessoas ligadas à educação, eu fico extremamente feliz. Dividir essa minha vida, professora, na educação e na indústria. Eu costumo dizer que quando eu entro aqui na Agrocan, é a minha casa. É a minha casa. Quando eu entro lá na escola Fernando Augusto Pinto Ribeiro, ou na Secretaria da Educação do município de Joaquim Nabuco, também é minha casa. Quando eu vou à FAMASU, é minha casa. Eu adoro gente, gosto de gente. Tudo que eu tenho hoje, eu sou grato a Deus, como eu disse. Eu agradeço muito mais do que peço. E, assim, sou extremamente grato em poder contribuir. Tudo que eu fiz até hoje, a única coisa que eu peço a Deus é humildade, sabedoria, acima de tudo, que nunca me deixe subir nada da cabeça, nem cargo, nada, 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 nada. Hoje as pessoas dizem, você é gerente da usina. Não, eu fui servente, e eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e aonde eu quero chegar. Isso é mais importante. Dizer aos alunos que vocês valorizem ainda mais a escola de vocês. O que a escola está fazendo hoje é para vocês. Os professores podiam estar entre eles, fazendo todas as outras coisas ou fazendo nada, estão oferecendo isso a vocês. Agradeço por cada pergunta, inteligentíssimas as perguntas, pessoas que estão saindo de um ensino médio, eu acredito que todos são do ensino médio, estão saindo do ensino médio para a vida profissional, e quem sabe nós encontremos lá na frente, ou aqui na Agrocan, ou lá no município de Joaquim Nabuco, ou aí nos caminhos da vida, alunos que possam ser professores, colegas nossos de trabalho, porque eu fiz isso, né? Eu participei da vida acadêmica lá do município de Joaquim Nabuco, aqui como funcionário da Agrocan, e hoje poder fazer parte desse meio. Eu sou muito grato, primeiramente, a Deus, a Escola Galtemir Lins, pelo acolhimento. Contem comigo para aquilo que precisarem, hoje na tela de um computador, mas fisicamente, quando houver oportunidade, estarei sempre ao dispor. É só receber o convite. Deixo aqui as portas abertas para todos vocês, e é isso. Deus que nos dê a graça necessária para que a gente possa passar por esse momento que nós estamos passando, mas, sobretudo, com muita fé e muito foco. Não deixemos perder o foco. Já ouvi algumas pessoas dizer, perdemos o ano, não perdemos nada. Deus nos dá todos os meios para que nós possamos buscar. Esse ano não está perdido. Esse ano, para nós que estamos de pé, que estamos com saúde, rezar e orar pelas pessoas que estão enfermas, mas que nós continuemos de pé e com foco. 2021 é outro ano, amanhã é outro dia, o que passou há 5 minutos atrás não nos pertence, o que vai acontecer daqui a 5 minutos não nos pertence, então que vivamos o presente. É isso que nós... Com certeza. Né? E um eu, Cícero, pois não. Fábio Melo foi meu aluno. Não é que eu seja tão idosa, não, viu? Mas Fábio Melo, ele foi meu aluno, viu, na escola técnica aqui em Palmares. Eu fui professora dele. E não só dele, lá na escola, para você ter noção, eu tenho o Fábio, que foi meu aluno, né, e que hoje é colega de profissão. O nosso secretário Nelson também foi meu aluno, certo? Na escola professora Galtemir Lins. E também eu tenho um aluno que é Paulo Neto, que é do município de Novo Lino, foi meu aluno também, e que hoje é secretário de Educação da cidade de Novo Lino,
e que também trabalha na escola como professor. Veja só como é a vida. E falar de Fábio, viu, professor? Esquecendo de um detalhe. Tanto da Agrocan, vou falar de uma figura importantíssima, que é o pai de Fábio, o senhor José Ramos, é o líder das nossas caldeiras há muitos anos, foi também um trabalhador rural, veio lá do Engenho Santa Fé, hoje é um líder respeitadíssimo, queridíssimo pelo diretor nosso, o senhor Gesso, e por todos nós, inclusive na abertura da usina, na Agrocan, por quase 3 safras seguidas, era o discurso oficial da Agrocan, era a fala do senhor José Ramos, da empolgação, do incentivo, da força que ele nos deu. Foi uma das primeiras pessoas que eu contactei para vir voltar. Ele foi da usina para o Mati, depois está conosco aqui há 5 anos, e tem nos dado uma força tremenda. Então, o Fábio tem aí princípios, né, para poder ser desse jeito. O pai dele é extraordinário conosco aqui. Com certeza, pessoa maravilhosa. E aí, eu, enquanto gestora, é aquilo que Danilo disse, né? Sexta-feira eu peguei ele, né? Fui lá na gerência regional e passei a tarde toda defendendo os meus com unhas e dentes. E não é só os colaboradores, não é só os nossos professores, é os alunos. Eles sabem que eles sempre podem contar comigo, sempre que precisar, né? E não é à toa. E em um momento como esse, uma data como essa, nós estamos promovendo o primeiro, né, com esse nome, o Web Ciência, exatamente para que os nossos estudantes eles tenham a oportunidade de adquirir conhecimento e já pensar, né, numa profissão no futuro, numa faculdade no futuro, e assim sucessivamente. Gratidão por todos, fiquem todos com Deus, certo? E o nosso próximo encontro será com o doutor em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenham todos uma boa noite. Valeu, galera. Muito obrigado, professor. Valeu, gente. Ô, professor, eu posso só falar uma mensagem de uma aluna bem rápido? Fica à vontade. Tem muitas aqui, mas eu pego uma menor que tem, da aluna Cecília, do primeiro ano A. Ela colocou o seguinte: gostaria de agradecer ao palestrante, aos professores, à gestora, enfim. Em relação à palestra, gostei bastante. Tirei dúvidas que tinha e o assunto retratado na palestra foi incrível. Então, essa foi a fala da aluna Cecília, do primeiro ano A. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem. Valeu, professor. Deus quiser. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Foi ótimo.